Olá. Olha, seja para comprar, vender ou até alugar um imóvel, uma coisa é certa, a gente precisa entender o valor real dele. Mas como é que esse valor é definido, sabe? De um jeito que seja justo e técnico de verdade. Nesta nossa análise, a gente vai justamente desvendar esse processo de avaliação. E olha, tem muito mais ciência por trás de um preço do que a gente costuma pensar. Para começar, vamos falar de um medo que é super comum no mercado imobiliário. O risco de tomar uma decisão sem ter o conhecimento certo é, assim, gigantesco. E é isso que leva muita gente para uma cilada conhecida como a armadilha do superpagamento. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? A ansiedade de fazer um mau negócio é muito real, tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo. É um equilíbrio super delicado entre achar uma oportunidade e ter um baita prejuízo. E é exatamente aí que a avaliação profissional faz toda a diferença. Pensa só nessa situação, que é um clássico. A pessoa se empolga, compra a casa e depois, na hora de vender, vira uma dor de cabeça. Ela tenta recuperar o que investiu, mas o mercado simplesmente não reage, sabe? Porque o preço que ela está pedindo não tem nada a ver com a realidade. É um ciclo bem frustrante. E o ponto principal aqui é que isso não é algo raro, não. Acontece o tempo todo. Muitas negociações são feitas com base no achismo, na emoção. As fontes que a gente consultou são claras. O conhecimento técnico é a única maneira de fugir dessas armadilhas e garantir que o negócio seja bom para todo mundo. Tá, então como a gente sai desse achismo e vai para algo preciso, concreto? A resposta está num processo formal, todo padronizado. Vamos entender agora como a avaliação de imóveis funciona de acordo com as regras do jogo. Essa aqui é a definição que a gente precisa ter em mente. Não é uma opinião, um palpite. É um laudo, um relatório baseado em conhecimento técnico e científico. O grande objetivo é chegar a um valor justo para o imóvel, trazendo segurança e transparência para a negociação. E para garantir que tudo seja feito direitinho, o processo não é aleatório. Aqui no Brasil, existe uma norma da ABNT que é de uso obrigatório e que dita todos os passos. Isso garante que as avaliações sigam um padrão rigoroso e confiável no país inteiro. E a utilidade desse processo é impressionante. Uma avaliação não serve só para comprar e vender, não. Ela é essencial para definir o valor de um aluguel, para usar um imóvel como garantia num financiamento, em processos de doação, partilha de bens, enfim, em um monte de situações. Agora a gente chega num dos pontos mais importantes e que muita gente confunde. Sério, entender a diferença entre preço e valor é a base de tudo quando a gente fala de análise imobiliária. Vamos olhar bem para essa comparação. O preço é o mais direto. É a grana que troca de mãos na negociação. É um número na etiqueta, sabe? Já o valor é uma ideia bem mais ampla. Ele considera a utilidade do imóvel, a localização, a dinâmica do mercado, tipo a lei da oferta e da procura. O valor é a quantia mais provável pela qual aquele imóvel seria negociado. E para fechar esse trio, a gente tem o custo. Custo é basicamente quanto foi gasto para construir ou para comprar aquele imóvel lá no início. E é super importante entender que o custo de um imóvel pode ser completamente diferente do valor de mercado dele hoje. Olha só essa citação de uma das nossas fontes que resume tudo perfeitamente. Valor não pode ser confundido com preço. O valor depende de um monte de fatores, enquanto o preço é só um número final de uma negociação. Simplesmente não são a mesma coisa. Ok, então se o valor é essa coisa tão complexa, como é que os avaliadores chegam num número final? Vamos mergulhar agora nos fatores específicos, tanto os de dentro do imóvel quanto os de fora, que entram nessa conta. A lista é enorme, mas aqui estão alguns dos pontos principais. A proximidade de serviços, a qualidade da infraestrutura do bairro, a segurança, até mesmo a poluição sonora. Tudo isso pode jogar o valor de um imóvel lá para cima ou lá para baixo. E, claro, a situação da economia do país, como a inflação, também tem um peso gigantesco nisso. A profundidade técnica do negócio é de impressionar. Os profissionais usam um vocabulário todo específico que vem lá da norma. Por exemplo, eles analisam a depreciação física, que é o desgaste natural do imóvel, para ajustar a avaliação. É essa precisão nos termos que garante a objetividade do laudo. Certo, já entendemos os conceitos e os fatores, mas como é que isso tudo se encaixa na prática? Vamos dar uma olhada no passo a passo que um avaliador segue, tudo como manda a NBR 146532. O processo é super metódico, sabe? Começa com uma vistoria bem detalhada, coletando todos os dados. Depois parte para a pesquisa de mercado, para achar outros imóveis parecidos. A partir daí, se calculam as médias de preço por metro quadrado, que vão sendo ajustadas e refinadas até, pronto, chegar no valor final. É uma mistura de trabalho de campo com análise estatística.
Então, o que a gente precisa guardar é que essa metodologia de 5 passos não é uma sugestão, é a regra. É ela que garante que a avaliação seja objetiva, completa e, o mais importante de tudo, segura para todo mundo que está envolvido na transação. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que a gente conhece a estrutura por trás da avaliação de um imóvel, que fatores que não estão escritos na placa de vende-se podem estar ali, quietinhos, moldando o valor dos imóveis ao nosso redor? A resposta para isso pode dizer muito sobre como uma cidade funciona.